Os irmãos, a leitura que fizemos nos dá ainda mais firmeza, e segurança em estudarmos a palavra de Deus. Pedro diz logo nos primeiros versículos que essa é a segunda epístola que ele tinha escrita, para eles, e em ambas ele procura despertar com lembrança a mente dos irmãos já esclarecida, já instruída, mas sempre é importante ficarmos lembrados daquilo que Deus nos ensina, que nos instrui. E ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e questionando a volta de Cristo, questionando a palavra. O destaque fica aqui dizendo, que ele ensinava, lembrando, recordando o ensino que veio dos santos profetas, bem como do Evangelho. Então, toda a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Pedro está deixando aqui muito claro que é razão, que é motivo para ser ensinado, instruído, O povo deve ser conduzido na sua lei, A lei foi entregue por Deus a Moisés. Moisés era um profeta. Então nós concluímos na semana passada os deveres exigidos no 10º mandamento, e nós aprendemos que o 10º mandamento não trata apenas de questões externas, de ações externas, mas vai direto ao coração. Ele exige uma santificação profunda dos nossos desejos e afetos. Então, este mandamento requer basicamente 2 grandes deveres. Os irmãos lembram desses deveres? 2 grandes deveres no 10º mandamento. Primeiro dever, quero ouvir dos irmãos. Vamos lá? Isso, contentamento. Primeiro grande dever é contentamento. O segundo, disposição do coração para o quê? Para com o meu próximo. Então, eu tenho que me contentar, é dever requerido do 10º mandamento, me contentar com a minha condição e também ter disposição amorosa para com o meu próximo, toda disposição possível. Então, Deus, na sua providência, nos coloca numa condição, e eu tenho que ter contentamento com essa condição. Mas a grande sacada, usando uma palavra assim bem atual, este contentamento não é comodismo. Esse daqui é importantíssimo. Contentamento com a minha condição não é comodismo, não é fatalismo, não é passividade em função daquilo que eu estou vivendo e vivenciando, mas é uma condição do coração de aceitar a vontade de Deus sem murmurar, sem se queixar, sem ter inveja do outro, do meu próximo. Então, o cristão, ele pode e deve reconhecer as dificuldades, lutar para melhorar, trabalhar diligentemente para ver por meios lícitos ele melhorar a sua condição, mas ao mesmo tempo ele está sempre descansando na providência divina. Então é aquele equilíbrio que a gente sempre fala, a moderação de um lado e do outro. Você não pode nem pender para um lado, ir somente para um lado, nem ir somente para o outro, porque aí você pode cair no extremo, que é o descontentamento pecaminoso, e você está revelando que no seu coração você está reprovando a sabedoria e o cuidado de Deus para com você, mesmo que isso não seja externado, mesmo que você não fale, mas no seu coração você está assim. Então, o 10º mandamento chama o crente a viver entre 2 eixos equilibrados: descanso confiante em Deus e responsabilidade ativa no trabalho. Aí, mais uma vez, a gente cita assim, parece uma contradição. A vida cristã parece uma contradição. Se nós observarmos muito, em muitas áreas, em muitos ensinamentos, parece uma contradição. Eu expliquei aqui para os irmãos, por exemplo, a palavra de Deus diz, se por um lado, diz assim, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas o mesmo Deus disse, vai e pregue. Mas as pessoas até que não entendem essa doutrina dizem que
peraí, mas para que pregar se Deus já escolheu? Primeira coisa, né? Disse, olha, Deus mandou pregar. É por meio da pregação que ele chama os eleitos. A forma ordinária. A forma ordinária é pregar. Então, a ordem dele é pregue. Mas ele não já escolheu já, mas pregue. Você tem que estar contente com a situação, com a sua situação? Tenho. Não é para reclamar de Deus, não. Então pronto, você vai ficar parado e não vai fazer nada para melhorar. Deus vai melhorar para você? Não. Você vai trabalhar ativamente para melhorar a sua condição. São muitas outras questões, irmãos, que aí a gente levaria muito tempo para mostrar que na Escritura nós temos sempre esse lado, o lado da responsabilidade, o lado da soberania de Deus, a responsabilidade do homem da soberania de Deus, do nosso esforço, por um lado, e de batalhar, por outro lado, a nossa tranquilidade em descansar na providência de Deus. Então, Deus requer de nós, por meio desse mandamento, que ao mesmo tempo eu esteja contente com a minha situação, mas Ele quer também que eu batalhe, que eu lute para melhorar a minha condição. Em segundo lugar, o 10º mandamento exige uma disposição amorosa e caridosa em relação ao próximo. O que é que isso significa? Desejar sinceramente o bem do outro, alegrar-se com sua prosperidade, sofrer com as suas dores e cooperar ativamente para o seu bem. Irmãos, isso daqui já resume tudo. E nisso daqui se encontra, não é a dificuldade de entender, é a dificuldade de lutar com o coração para fazer isso acontecer. Entender, eu creio que não é muito difícil entender isso. Mas eu fazer isso acontecer, aí onde está o esforço, a diligência, sofrer com as dores e cooperar ativamente para o seu bem. Porque como é que isso acontece? Cooperar ativamente para o seu bem. Se eu estou cooperando ativamente para o bem do outro, significa dizer que eu estou acompanhando, que eu te estou vendo como ele está, e eu estou disposto a ajudar para que ele melhore. Não é assim? Eu estou disposto que ele melhore. E isso não é difícil. Não é difícil a gente ver onde o outro precisa melhorar. Sabe por que não é difícil? Porque a Bíblia diz que a gente acha um argueiro no olho do outro. Então, se eu tenho a capacidade de identificar um argueiro no olho do meu irmão, eu tenho a capacidade de identificar onde ele precisa melhorar. A questão é, você, neste mandamento, você é levado, você tem o dever de cooperar com o bem. E cooperar ativamente, não é cooperar passivamente, não. Eu colocaria até assim, cooperar ativa e passivamente. Como é que eu coopero passivamente? Quem sabe você acha que só orando seja suficiente. É um passo, mas tem que ter oração e ação, digamos. Isso. Mostrar que já é um grande passo. Mas mostrar, mas e você pode fazer mais? O que você pode fazer mais? Esses mandamentos, irmãos, eu digo aos irmãos, ele vai nos levando. O que você pode fazer mais? E eu digo isso e eu insisto nessa questão porque é da nossa natureza ficar só observando, contemplando, no máximo orando. Mas essa frase aqui de cooperar ativamente para o seu bem, ele tem esse objetivo. Onde eu estou envidando, estou gastando energias para o bem do meu irmão, do meu próximo, essa é a disposição amorosa. Quem ama, quer ver o bem. É como Tiago disse, se alguém chegar para você e disser que está necessitado, diga, irmão, eu vou orar por você. Isso é cooperar ativamente? Não. Tiago diz já que não é. Aí nós vimos que essa disposição desloca o foco do eu para o outro. E isso nos ajuda a combater a inveja e a rivalidade e a comparação, e nós vamos ver isso, que nós vamos iniciar os estudos dos pecados cometidos
né? Ou pecados proibidos no 10º mandamento. Então, amar o próximo implica rejeitar qualquer atitude que prejudique o outro. Senão não vou. Eu coopero para o bem dele. Essa atitude aí não vai ser bom para ele. Não vou fazer. Significa também respeitar aquilo que lhe pertence, reconhecendo que a propriedade privada é um direito estabelecido por Deus e que a cobiça ela é incompatível com o amor cristão. Então, esse mandamento nos ensina que a obediência à lei não se resume a evitar atos visíveis de pecado, mas ordenar os afetos do coração. Eu tenho que verificar como está meu coração. Está inclinado para ver o bem do meu irmão? Esse sentimento agora que brotou, ele está de acordo? Não está? Eu tenho que mortificar isso. Eu tenho que cultivar contentamento. Eu tenho que cultivar o amor. Isso vai fazer com que os afetos do coração sejam ordenados, porque naturalmente eles são desordenados, naturalmente. Então, os deveres, irmãos, preparam o terreno para entendermos os pecados proibidos nesse mandamento, pecados que nascem dentro de nós, e somente pela graça de Deus e pela obra do Espírito Santo, nós podemos viver de modo que honre a Deus e promova o bem do próximo. Então nós vamos agora passar aos estudos dos pecados proibidos no 10º mandamento. É a pergunta 148 do Catecismo Maior. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Eu vou dizer para os irmãos. Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com quaisquer coisa que lhe pertença. Então, convido os irmãos já a abrirem 1 Coríntios 10, 10. Gisele, lê aí para a gente, 1 Coríntios 10, 10. Muito bem. Olha aqui, irmãos, mais uma coisa fantástica, aquela ligação, a ligação do Novo Testamento, né, com o Antigo Testamento. Os ensinos, o exemplo, os princípios que estão aí, que o apóstolo Paulo está trazendo. E ele diz, e ele vai dizer lá na frente, ele vai dizer lá na frente para a gente, nós vamos ver isso. Isso aqui ficou para exemplo, viu? Isso aqui ficou para exemplo de vocês. Foi registrado na Escritura. Não está ali à toa. Não serve só para aquele povo naquela época. Não está circunscrito só àquele contexto. Não diz respeito somente àquela cultura, que é a crítica nos dias de hoje da teologia liberal. Aquilo era daquela cultura. Nossa cultura é diferente. Nós não podemos aplicar aquele dali nos nossos dias, não. Nós precisamos revisar, rever. Tem uma expressãozinha, a palavra agora me fugiu. Chegou. Releitura. Nós temos que fazer uma releitura. Tem muito isso, não tem? Nós temos que fazer uma releitura. Que releitura é essa? Releitura é ler de novo. Mas não. Nós temos que ler e agora nós precisamos adaptar ao momento. Ressignificar é ótimo, né? É ótimo para não dizer assim, uma tristeza. Nós temos que dar um novo significado. Não, irmão, nós temos que entender o significado real. Nós vimos anteriormente, Cristo disse assim, ouvimos na pregação de domingo passado, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo, vocês ouviram o mandamento citado está correto, mas o entendimento dele, a interpretação dele está errada. Então agora eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar para vocês o que é o correto. A lei espiritual, vocês estão tratando a lei de Deus somente como uma coisa de cumprimento externo de uma ordem, de um mandamento. Aí a isso a Bíblia traduz o quê? Como farisaísmo, legalismo, cumprimento externo. Paulo diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Este pecado, irmão, diz respeito ao espírito de descontentamento, insatisfação com a providência divina. Deus tinha um propósito para o seu povo. Nós estudamos
né, lá em Êxodo 23, que Deus fez promessas ao seu povo. Os últimos versículos, Êxodo 23, do 20 ao 33, diz assim: olha, eu prometo isso, isso e isso para vocês, 3 grandes promessas, e eu prometo para vocês que eu vou levar vocês até o destino que eu defini para vocês. Então, aqui é o seguinte, irmãos, nós temos aqui o começo da nossa caminhada, e nós já temos garantido o fim da nossa caminhada. Só que entre o começo da caminhada e o fim tem o quê? Tem um trecho, tem um período, tem uma peregrinação. E quem vai determinar como é a melhor maneira de nós caminharmos durante esse período é Deus, não sou eu. Voltando ao povo aqui, ao contexto do povo do deserto, Deus pegou o povo, saiu, e eu pergunto para os irmãos, se nós olharmos na geografia bíblica, seriam necessários 40 anos de caminhada até chegar em Canaã? Seriam necessários? Não. Tinha um modo mais rápido, tinha um caminho mais rápido? Tinha. Se deixasse o povo escolher, eles iriam escolher o quê? Caminhar 40 anos no deserto ou ir pelo caminho mais fácil? Se fôssemos nós que fôssemos escolher, nós escolheríamos qual? Mais fácil. Qual era o melhor para o povo? Os 40 anos. Entende o que é contentamento? 40 anos, Senhor, no deserto. Oh, meu Deus. Senhor, deserto, sol, areia, calor, escorpião, escassez de alimento, escassez de água. Senhor, 40 anos de deserto. Senhor, mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões por baixo. No deserto, Senhor. Como esse povo, Senhor, vai sobreviver, como nós vamos sobreviver, Senhor. Não é melhor pelo caminho aqui, em vez de anos caminhando, irmãos? Seriam dias. Não seriam nem 365 dias. Quando eu manifesto insatisfação com a providência divina, eu estou dizendo assim: há falhas em Deus. Deus não está sendo justo. O descontente desconsidera o cuidado e o amor de Deus. Por isso que é tão perigoso. É perigoso ao ponto de Paulo dizer, não murmure, porque foram destruídos pelo exterminador. Diga, irmão. 81. É verdade. São muitos, por isso que eu estou dizendo, irmão, são muitos. E nós falamos anteriormente, na introdução, exatamente isso. O que é? É ordenar os desejos do coração. Por que esse mandamento? Esse mandamento diz respeito primeiramente àquilo que está interno, que é exatamente eu não externo, eu não externei ainda. Então eu tenho que batalhar com isso. Eu tenho que verificar os meus desejos, aquilo que eu estou querendo, desejando. Por quê? Porque Deus pode mandar o destruidor. E Deus pode me colocar numa situação, sabe qual é a situação? Eu querer e Ele me dá, como o irmão disse. Eita, foi da vontade de Deus? Irmão, só o sábio, só aquele que conhece a vontade de Deus, entende isso. Só quem está lendo a Escritura, lendo o Salmo, e está comparando isso, está dizendo, rapaz, eu pedi, Deus me deu, mas isso não está sendo uma bênção. Só o sábio. Porque o outro, o que não entende da parte de Deus, vai dizer, Deus não me deu? Olha aí, se não fosse para eu ter, eu não teria. Não faça isso. Não é isso que diz a Escritura. Jonas queria um barco, e Deus deu a ele um barco, irmão. Deus, as condições, Deus deu para ele fugir. E quem é maluco, em sã consciência, de dizer que aquilo era da vontade manifesta de Deus? Não, a vontade manifesta disse que era para ele ir para outro canto. Mas ele concedeu um barco, concedeu o barco, concedeu a tripulação, concedeu dinheiro para ele pagar a passagem, e eles partiram, entende? Então o descontentamento desconsidera o cuidado e o amor de Deus. O povo estava brigando com Deus, murmurando contra Moisés, seu ministro. Moisés estava transmitindo, irmãos, a vontade de Deus. Estava dizendo, olha, vamos por aqui, isso aqui é a vontade de Deus, vamos seguir aqui, ó. Se a nuvem está levando a gente para esse local, vamos para lá. É o Senhor que está à frente, é Deus que está adiante. Ele fez a promessa, Ele vai cumprir, Ele nos libertou.
Mas todas as vezes que eles encontravam dificuldade no caminho para Canaã, todas as vezes que tinha dificuldade, eles estavam propensos a se revoltar. E o primeiro que sofria era quem? Moisés e Arão. Toma pancada. Toma pancada. Moisés tinha hora que era manso, mas ficava, meu Deus do céu. Deus, vai Moisés. Vai Moisés. Então eles se revoltavam. Queriam voltar para o Egito sob a conduta de outros, não outros de sua escolha. Escolheram até outro Deus, não foi? O bezerro. O resultado, irmão, da murmuração do povo no deserto, Paulo está dizendo aqui para nós, foi o envio do exterminador. Deus os julgou culpados de insatisfação, de descontentamento com o seu estado. Lembra da revolta de Corá? A terra se abriu e engoliu tudo que ele possuía. O fogo desceu do céu e consumiu 250 homens que ofereceram incenso. Aí, vamos aplicar para os dias de hoje. Aí você diz, mas a gente não vê aqui não, pastor, um fogo descendo do céu não, apesar do povo ficar pedindo, né, de vez em quando. Mas a gente não vê não, fogo descendo do céu e consumindo o povo. Você não vê o povo, irmãos, as pessoas que se rebelam contra Deus, que se dizem cristãos, definhando, não. Vocês não veem não, vocês não percebem não, as pessoas definhando, quando Deus age com a mão dele, sobre alguns que se dizem do seu povo, o povo definhando, definhar o que? Muitas vezes estão vivos mortos, angustiados, vivem angustiados. Eu gosto de uma frase de uma das músicas do Logos, que ele diz assim, há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração, definhando por dentro, com angústia, não dormem direito, ansiosos, depressivos, seus negócios não dão certo, às vezes até conseguem mais recursos, mas o bolso está furado, é o saquetel furado, vai-se embora, o que ganha vai-se embora, não rende. As pessoas estão definhando no coração. Aquele entendimento espiritual vai embora. A pessoa começa a tomar decisões erradas na vida. E às vezes, quando toma determinadas decisões, essas decisões são tão relevantes que afetam a vida dele todinha. Vai implicar a vida toda. Aí vai definhar. Aí alguns ficam esperando, achando que Deus vai mandar fogo. Deus age de muitas maneiras, irmão, de muitas formas. Ora, naquela época era tanto, tamanha. Essa questão aqui de Corá, essa revolta de Corá, Datã e Abirão. Para um pouquinho, irmão, pensa aí. Imagine, houve tudo aquilo, Moisés chamou o povo, parou. Foi um espetáculo aquilo dali, irmãos. Moisés parou, chamou os rebeldes, botou lá no meio, não foi assim? Botou o povo no meio. Vamos ver com quem Deus está? Você está dizendo que Deus está com vocês também? Não era esse negócio? Você acha que Deus fala só com você? Você acha que esse povo aqui também não é santo, não? Isso aqui é rebeldia. Isso aqui acontece muito dentro da igreja. Isso aqui é rebeldia. Deus está somente com você? Você só entende da palavra de Deus, é? Você acha que só vocês ouvem a voz de Deus? Isso foi a revolta de Corá, Datã e Abirão. Vamos aqui para frente. Vamos. Chama aqui. Vamos, todo mundo aqui. Agora, preste atenção. Se porventura, Moisés disse, se porventura acontecer alguma coisa extraordinária, por exemplo, o chão se abrir e engolir todos vocês, então Deus está comigo. Deus está aqui do lado de cá. Foi o que aconteceu. Exatamente o que... Isso é uma coisa extraordinária ou não, irmãos? A pessoa falar, o chão se abrir e o pessoal ser consumido todo ali e morrer. E a terra cobrir. Não, em qualquer época, em qualquer momento, isso não chama a atenção? Isso não seria uma coisa assim tremenda? Não era, Aline? Não era para temer a Deus? Rapaz, Moisés é um profeta. O que ele disse aconteceu. E foi por conta da revolta, não foi por outro motivo. Irmãos, o povo murmurou contra Moisés e Arão por conta disso. O povo murmurou. Aí veio uma praga e matou 14.700. O que eu estou querendo dizer? Quem não tem a visão espiritual, irmão, pode abrir um buraco aqui no meio e levar o povo, ele não enxerga não. Pode acontecer o que for na vida. A pessoa está dizendo,
Pega a Escritura, você pega a Escritura e diz: olha, Deus está dizendo isso. Olha, preste atenção. Olha, aconteceu na vida de fulano, isso daqui, ó, se cumprir na Escritura. Diz: não, aquilo foi outra coisa. Não é esse motivo não que você está dizendo. Não é desse jeito não que você está falando. Essa sua interpretação está errada. Existem outras questões que podem ter levado a pessoa nisso aí. Não é isso aí não, que Deus não faz isso não. As pessoas botaram a culpa ainda em Moisés e Arão. Veja, Corá, Datã e Abirão se revoltaram contra os ministros de Deus, contra os líderes. Moisés não fez nada. Quem fez foi Deus. Moisés tem poder para fazer aquilo ali. Quem fez foi Deus. Ele que mandou o exterminador. Paulo está dizendo: Deus mandou o exterminador, levou o povo. Não murmure, não reclame. Nos dias de hoje acontece, irmãos. Quando tem essas situações, eu sempre lembro da palavra do apóstolo Paulo, diz: porque não há poucos entre vós fracos e doentes, e os que dormem. O que é isso? O que é isso? Paulo está dizendo. Paulo diz em 1 Coríntios 10, ele mandou o exterminador. Ele diz em 1 Coríntios 11, tem gente na igreja fraco e doente. Fraco e doente é o quê? Está definhando. Mas não espere que ele está definhando assim, está começando a ficar magro, caquético, assim, cadavérico. Não, ele pode estar xoxinho, gordinho, com as bochechas rosadas, mas está definhando espiritualmente. O entendimento que a gente tem é espiritual. E a pior coisa que tem, irmãos, melhor é ficar doente. Melhor é ficar doente, biologicamente falando, do que mais a alma sadia, do que o inverso. Melhor é você viver com a doença crônica, doença degenerativa, mas com a alma sã, louvando a Deus, morrendo e louvando a Deus, do que esses que tombaram no deserto aqui, irmãos, eram rebeldes. Eu disse aos irmãos, o versículo 11 de 1 Coríntios 10, está aí, leia o 11. Tem quem está aí com a Bíblia aberta ainda? 1 Coríntios 10, 11. Irmã Anitta, leia aí, por favor. Isso foi exemplo para quem? Para nós. Se é exemplo para nós, irmãos, ele está dizendo, ele está ou não está dizendo, isso pode acontecer hoje? Pode acontecer hoje. Paulo está dizendo, cuidado com a reclamação. Vocês vivem reclamando. Cuidado com a reclamação. Vocês estão reclamando de Moisés, vocês estão reclamando de Arão, vocês estão reclamando dos apóstolos. Eles reclamavam ou não reclamavam dos apóstolos? De Paulo não, né? Ninguém nunca reclamou. Mas nós estamos trazendo só a palavra de Deus. Estou trazendo a palavra de Deus para vocês. Nós vimos lá, Pedro disse, eu estou lembrando para vocês aquilo que os santos profetas falaram, anunciaram, e do Evangelho, do mandamento do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão reclamando de Deus, da providência de Deus. Vocês estão murmurando contra os verdadeiros ensinos. E o pessoal não entende que quem reclama do verdadeiro ensino está reclamando de Cristo. Você pode reclamar do falso, mas do verdadeiro. Paulo está nos trazendo à memória estes eventos, dizendo que nos seria esses eventos que nos seriam de exemplo, nos advertindo, porque há uma certeza de que o exterminador pode e atua nos dias de hoje, contra a reclamação de Deus. Vamos lembrar como é que Deus trata o pecado da rebelião? Eu vou ler para os irmãos. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Aí o que é que acontece? Nos dias de hoje, não tem ninguém com um astarotezinho em casa. Não tem ninguém. Ninguém está com nenhuma imagem, nenhuma foto. Mas é um rebelde quanto mais. É obstinado. Ouve a palavra de Deus, ouve os ensinos, ouve a instrução, ouve a exortação e dá as costas, faz ouvido de mercador. A palavra de Deus diz, faça assim, ele faz assado. Aí se escandaliza com a feitiçaria, com os trabalhos de umbanda, do candomblé, mas está sendo um feiticeiro. Seu pecado é como o da feitiçaria. Quem está dizendo isso, irmãos? É o pastor que está dizendo? É a palavra de Deus. Eu vou continuar, porque eu só falei da parte A desse versículo, está em 1 Samuel 15. A parte B diz assim, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, somente rejeitar a palavra do Senhor.
Então Deus diz uma coisa, eu faço outra. Aí você diz, não foi nada demais não. Foi não. Coisa nenhuma. Aí Deus fala de novo, aí rejeita de novo. Fica obstinado, rebelde. Não tem problema não. Não tem um ídolo na minha casa. Odeio essas coisas, imagens e tal. Vou para a igreja direto. Não perco um culto, não perco um estudo, não perco uma reunião. Mas está obstinado. Obstinado. Irmãos, o perigo é tão grande. Os irmãos sabem que quem se rebelou aqui nesse texto, né, foi Saul, o rei Saul. Ele ouviu da parte de Deus uma instrução. Veja, a sequência é sempre a mesma. Ele ouviu da parte de Deus por meio de quem? Do profeta Samuel, o enviado do Senhor. O perigo é tão grande que Saul disse assim, quando Samuel chegou, Saul disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha, irmãos, ele disse isso. Ele disse isso porque o coração, né, obstinado, enganoso, acha que você está fazendo uma coisa e ainda que está de acordo com o que Deus mandou, mesmo que Deus tenha dito o contrário. Ele fez aquilo que Deus mandou do jeito dele. Preste bem atenção, ele fez do jeito dele. Certo? Rebelião. Então, irmãos, o descontentamento, a murmuração. O povo passou por dificuldades. Passou. Não foi no deserto. Foi fácil? Não. Mas tudo tinha, irmãos, a providência de Deus ali. Então a providência de Deus está nas coisas boas, que nós consideramos boas, e nas coisas ruins. A providência de Deus está ali. Porque Ele é o nosso Deus. Ele sabe porque você está passando agora por esse momento apertado. Ele sabe. Então não nos cabe a murmuração. Nos cabe aquela questão do contentamento. E na confiança na providência de Deus, na sabedoria de Deus e a bondade de Deus. A bondade de Deus não muda para conosco quando nós estamos passando por dificuldades. A bondade continua a mesma. Deus diz que não muda. Ele não falha, as suas promessas não caem por terra. Ele não prometeu ao povo, disse, eu estou tirando vocês daqui e vocês vão chegar aqui. Chegaram ou não chegaram? Chegaram. Todos chegaram? Não. Porventura falhou? Até Paulo pergunta, a promessa? Falhou a promessa? Não. Ele levou o seu povo para lá. Agora, por que tombaram no deserto? Aqui está o motivo. Por que veio o exterminador? A murmuração, a insatisfação, a idolatria, a rebelião contra Deus. Nos dias de hoje, muitos tombam. Começa a carreira e no meio do caminho, tomba. A palavra de Deus está aqui para nós. Não faça como eles, porque senão você pode tombar também. E a responsabilidade é sua, não é de Deus. Deus proveu tudo para aquele povo. Nós vemos isso na sua palavra. Deus proveu tudo. Tudo que era necessário para eles chegarem em Canaã, eles chegaram. Eles tiveram ou não tiveram? Tiveram tudo. Foi fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. Deus não disse que ia ser fácil. A palavra de Deus não engana a gente, irmãos. A palavra não engana, não. O falso evangélico fica enganando, jogando isca para pegar você, para pegar as pessoas. Isso é o falso evangelho. Fica prometendo coisa. Seus problemas acabaram. Parece até propaganda dos produtos Tabajara. O evangelho que tem por aí é: venha para cá que seu problema vai resolver. Não é assim não? Vem aqui para a igreja, ó, Deus vai resolver todos os seus problemas. Tem até uma musiquinha. De fato, irmãos, um servo de Deus, Deus resolve o seu maior problema, que é o pecado. Isso aí ele resolve, diz que ele resolve. Ele paga a sua dívida, a dívida que você não podia pagar, ele paga. Isso é verdade, isso é o evangelho verdadeiro. Ele paga. O problema é que quem vem assim para a igreja não entende. Acha que a dívida no cartão é maior do que a dívida do pecado. Aí ele vem para resolver o problema do cartão, e muitos até resolvem. Resolve as dívidas, fica próspero financeiramente, né? Tem aí os testemunhos na televisão, só para você ver. Mas caminha para o inferno. Aí os irmãos veem o que é melhor. Então, meus irmãos, esse primeiro pecado proibido nesse mandamento
é o descontentamento com o nosso estado. E o descontentamento com o nosso estado significa: eu estou reprovando a providência de Deus. Muito perigoso, reclamarmos, ficarmos descontentes com a providência de Deus. Você dizer que é mais sábio do que Deus. Você sabe o que é melhor para você mais do que Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para minha família. Eu sei o que é melhor para os meus filhos. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, não, mas eu sei o que é melhor. É melhor eu fazer desse jeito. Corre o risco de eu seguir essas orientações, eu ficar desamparado, eu não dar a assistência devida aos meus filhos, vou seguir as instruções da parte de Deus, e o que é que eu vou ganhar com isso? Não tenho garantia nenhuma, não tenho nenhuma garantia. O Senhor provê, o Senhor cuida, o Senhor dá, o Senhor providencia. Muitos que fazem assim, especialmente com relação ao dia do Senhor. Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro, não é? Está vendo como as coisas estão? E abriu uma oportunidade muito grande, meu comércio vai bombar. Como é que eu sei? Porque fulano tem o comércio dele e olha aí, não dá conta dos clientes, e eu estou aqui mal pagando as contas. Se eu abrir nesse dia, não vai ser melhor? Mas o dia do Senhor, esse povo aqui, irmãos, concluindo aqui, ficar nesse ponto, esse povo aqui duvidou da providência de Deus. Deus disse: eu vou dar o maná, não foi? O que é que vocês fazem? Quando chegar na sexta, né, vocês peguem em dobro, tá? Todo dia, veja, todo dia vocês peguem a quantidade certa de comer naquele dia, não pega mais não, que ele vai apodrecer. Aí alguns pegaram e apodreceu. Mas antes do dia do descanso, você pega em dobro. Aí a pessoa diz: oxe, eu peguei naquele outro dia, apodreceu, e eu vou pegar aqui? Não vou não. Aí pegava e disse: eu vou sair no dia do descanso para ver se tem. Tinha uns que saíam para pegar, duvidavam de Deus. Mesma coisa nos dias de hoje, duvidando da providência, duvidando, peca do mesmo jeito, murmura do mesmo jeito, reclama do mesmo jeito, e vem o exterminador. Então, meus irmãos, vamos concluir esse primeiro pecado, e com a graça de Deus no próximo domingo nós vamos ver o segundo e os demais. Que Deus conceda a gente uma vida de contentamento. Para encerrar, vamos abrir em Filipenses 4. Filipenses 4 a partir do 11. Vamos lá. Filipenses 4 a partir do 11. Dá para ler, Yasmin? Vamos lá, forte. O 12 e o 13. Isso aqui é contentamento, não é, irmãos? Até aí, Yasmin. Isso aqui é contentamento. Ele agradeceu a oferta dos irmãos, não por causa da situação, mas ele tinha que agradecer. Ele estava precisando, aqueles irmãos foi que se uniram a ele, mas ele disse: irmão, não estou reclamando, eu sei viver em toda e qualquer circunstância. Então, está aqui o contentamento de Filipenses 4, 11 ao 13. Devemos ter também uma vida de gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Ter uma vida de humildade, né? Humildade diante da providência de Deus. Filipenses 2. E confiança na providência de Deus. Confiança na providência. Lembre-se, os irmãos, isso aqui são os pecados, né? Os deveres continuam os mesmos, né? Contentamento com diligência, com esforço, com dedicação, sem reclamar do Senhor, mas lutando, continuar batalhando. Se a coisa está aqui, tem um motivo, tem uma razão. Muitas vezes eu posso não até conhecer a razão, ou Deus não me fazer conhecer naquele momento, pode ser depois. Eu acredito que os irmãos já passaram nisso na vida. Você passou por uma situação que você não entendia. Aí depois, esse depois, irmão, são anos depois. Podem ser anos depois. Pode ser um pouco tempo depois, anos depois, você dizer: agora, Senhor, eu entendo. E dizer: graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não me deu isso. Eu pedi muito, mas o Senhor não me deu. Parecia
que seria bom para mim. Mas se eu tivesse, certamente, você pode dizer, eu não estaria aqui hoje, né? Eu não estaria aqui hoje. Minha vida teria tomado outro rumo. Então, irmãos, a providência é muito boa. E nós devemos agradecer por ela nas nossas vidas. E nunca murmurar. Nunca murmurar. Ore. Apresente a Deus a dificuldade. E trabalhe. E confie no Senhor. Amém.